Se você tem uma Bíblia aí na tua mão, abra no livro de Êxodo, capítulo 17, versos 8 a 16. Glória a Deus. Enquanto os irmãos vão procurando o Êxodo 17, eu quero trazer aqui um pano de fundo para essa mensagem, trazer aqui um contexto daquilo que nós vamos ler. E o povo de Israel tinha uma promessa. O povo de Israel tinha a promessa de possuir uma terra. E o povo de Israel, por um tempo, saiu do Egito, onde eram escravos, e partiram para Canaã, para a terra que o Senhor prometeu para eles. Mas houve um período de tempo de peregrinação no deserto, que foi um período de 40 anos. E o povo de Israel passou por muitas situações que eles tiveram que vencer, mas por muitas formas também, através dessas situações, eles conheceram o Senhor. E este episódio que nós vamos ler aqui é um episódio da história do povo de Israel que realmente mostrou a face de Deus por mais um ângulo, por mais uma nuance, por mais um lado. As pessoas que estavam ali puderam ver o Senhor de uma maneira diferente. E eu tenho certeza que essa palavra também vai falar ao teu coração sobre aquilo que você possa estar vivendo. E nessa noite o Senhor vai confirmar e dar muitas respostas, mas também trazer aí alguns desafios para você em nome de Jesus. Amém? Êxodo capítulo 17, versos 8 a 16. Amaleque posicionou seu exército para lutar contra Israel em Refidim. E Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens para lutar contra Amaleque. Amanhã assumirei meu posto no alto do monte com a vara de Deus. Josué fez o que Moisés havia ordenado e preparou-se para lutar contra Amaleque. Moisés, Arão e Ur foram para o alto do monte, e sempre que Moisés levantava as mãos, Israel começava a vencer, mas quando ele baixava as mãos, a vantagem ficava com Amaleque. Mas Moisés acabou cansando. Então pegaram uma pedra e a puseram debaixo dele. Ele se sentou nela, e Arão e Ur ficaram segurando suas mãos, um de cada lado. Assim as mãos dele ficaram erguidas até o pôr do sol. E Josué derrotou Amaleque e seu exército na batalha. O Eterno disse a Moisés: escreva um relato dessa batalha, para que Josué possa ler mais tarde, porque vou apagar a memória de Amaleque da face da terra. Moisés edificou um altar e deu a este nome: o Eterno é minha bandeira. E disse: viva o domínio do Eterno. O Eterno segue em guerra contra Amaleque hoje e sempre. Graças a Deus. Levante suas mãos, orem por mim. Estenda suas mãos, peço para que o Senhor use a minha vida aqui em nome de Jesus. Senhor, nós queremos ouvir a tua voz. Faça de mim, Senhor, um porta-voz dos céus. Faça de mim um arauto do rei, Senhor. Faça de mim um instrumento afinado nas tuas mãos, para que o Senhor possa tanger a minha vida aqui da maneira como o Senhor encontrar, da maneira como o Senhor achar melhor, Senhor, da maneira como te agrada mais. Mas também, Senhor, nós pedimos que o Senhor não fale aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. Que as verdades do Senhor possam penetrar no nosso coração e gerar em nós mudanças que são para a eternidade. Mudanças no nosso espírito e não somente no nosso intelecto. E assim eu peço, Senhor, que o Senhor não fale aos ouvidos dos nossos irmãos, mas que o Senhor possa, em nome de Jesus, falar ao coração de cada um deles, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aplauda o Senhor mais uma vez, só para nós começarmos essa mensagem aqui, sabendo que nós estamos com ainda esse espírito de adoração, de entrega ao Senhor. Depois que nós oramos aqui na semana passada por alguns irmãos, eu durante essa semana tive que enfrentar batalhas espirituais terríveis, que me deixaram aterrorizados, apavorados. Não quero trazer aqui tudo que aconteceu, posso compartilhar num outro momento com os irmãos, mas eu nunca tinha vivido algo como eu vivi dessa vez. Já tinha, na verdade, vivido algo parecido. Essas batalhas são constantes toda vez que nós nos posicionamos, e o Senhor falou muito forte ao meu coração sobre batalha espiritual.
O Senhor veio falando muito forte ao meu coração sobre as verdades que existem sobre esse assunto de batalha espiritual. Hoje no Brasil, as literaturas que nós temos, a maioria delas que fala sobre batalha espiritual, fala muito de experiências pessoais e às vezes pouco da Bíblia. E ainda que o Senhor tenha me falado sobre batalha espiritual, o cerne dessa mensagem, o centro dela, não é esse assunto, mas vai falar um pouco sobre isso também. Nós vamos abordar um pouco sobre esse assunto de batalha espiritual, apesar de não ser o principal assunto dessa mensagem. Mas eu quero compartilhar aqui com os irmãos algo que o Senhor colocou no meu coração depois de viver isso. Eu tive 2 sonhos essa semana, e um foi muito difícil, que foi esse que eu falei que eu fiquei apavorado, e demorei umas 2 horas para conseguir dormir depois, e esses sonhos têm muito a ver com situações que eu enfrento dessas de batalha espiritual. Mas depois, no final de semana, tive um sonho muito gostoso, muito bom. Eu sonhava que eu estava orando em línguas, eu sonhava que o Espírito Santo de Deus estava me visitando, me enchendo, e aí eu acordei 5 e pouco da manhã, e aí eu comecei a falar em línguas, e eu comecei acordado a chorar ali, orar, e agradecer ao Senhor por aquela visitação dele. Mas isso confirmava essa mensagem. O Senhor de novo, depois desse sonho que eu tive agora na sexta-feira, o Senhor falou comigo de novo, fala de Amaleque e de Moisés com as mãos erguidas, ministra, ensina ao povo sobre isso, divide e compartilha com a igreja as verdades que existem nesse texto. Porque, meus irmãos, em Hebreus a Bíblia fala assim que tudo o que está escrito no Antigo Testamento nos serve de sombra para o tempo vindouro, nos serve de sombra para hoje. Então tudo que os profetas e a lei escreveram foi feito para que nós pudéssemos ver o Cristo nela. Toda a lei fala do Cristo, os profetas falam do Cristo, os salmos falam do Cristo, porque Ele é o centro da mensagem bíblica, Ele é o centro da palavra de Deus, Ele é o coração da palavra, Ele é o motivo pelo qual a palavra foi escrita. Na verdade, Ele é a própria palavra de Deus. A Bíblia fala que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e fala de Jesus. A Bíblia fala em Hebreus no capítulo 1, que por muito tempo Deus falou para os homens através dos profetas, mas nesses últimos dias, porque Hebreus foi escrito recentemente, ali logo após, seguido dos acontecimentos de Cristo, então ele escreve assim: mais recentemente, nós vimos Deus falando entre os homens através do seu Filho. Quando os profetas falavam, eles diziam assim: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Mas quando Jesus falava, ele falava: eu porém vos digo, e ele faz isso porque ele é a própria palavra de Deus. Então tudo que nós vemos no Antigo Testamento, tudo que nós vemos nessa passagem, tem uma simbologia que nos ensina sobre as verdades espirituais. E são essas simbologias que nós vamos nos apegar hoje. Nós vamos fazer aqui uma tradução ou uma interpretação desse texto muito com essa abordagem. Os irmãos sabem aqui que eu sou um pregador que gosto mais de trazer abordagens do Novo Testamento do que do Antigo, porque sei que no Antigo Testamento a gente tem que vasculhar um pouco mais essas verdades que são mais simbólicas, mas que também nos ensinam muito. E eu gosto mais de sempre ir para uma parte prática, de aplicação pessoal da palavra de Deus. Mas eu sei que essa palavra, gente, olha, ela é muito rica nisso. Ela é muito boa para nos ensinar a aplicar as verdades de Deus. Na igreja onde eu ia, o antigo ministério onde eu congregava, o nosso pastor gostava muito dessa passagem. Ele pregava assim, a cada 5 meses ele pregava essa mensagem. E aí, estudando essa mensagem, porque o Senhor me pediu para pregar ela, eu falei para a Pri assim, eu sei porque que o apóstolo gostava tanto de pregar essa palavra, porque ela é muito gostosa de pregar, ela é muito rica, ela é muito cheia, ela é uma palavra que tem muitas verdades importantes. Então, olhando para ela, eu realmente vejo aqui muitas respostas de Deus e muitos desafios para nós. E assim então, foi como o Senhor me deu essa mensagem e me encorajou a ministrar aos irmãos. E eu quero começar falando aqui sobre o primeiro verso, então a gente vai agora esmiuçando essa palavra aqui, vamos por partes e vamos conferindo o que cada parte dessa palavra pode nos ensinar. O verso 8 diz assim: Amaleque posicionou o seu exército para lutar contra Israel em Refidim. Vocês estão comigo? Amém? O povo de Israel estava peregrinando no deserto, ainda não muito bem preparados e nem chamados para uma guerra.
e de repente são obrigados a lutar sem estarem preparados. Ainda era um povo nômade, um povo com barracas, com tendas, com cabanas, e eles precisavam caminhar carregando tudo aquilo, e eles não estavam muito bem preparados para guerrearem. Mas tinham bons soldados, tinham homens compromissados, tinha gente disposta para a guerra caso fosse preciso. E ali naquele momento que eles chegam em Refidim, é um momento que eles chegam no lugar do deserto que eles têm sede, mas não têm água. E ali Deus ordena a Moisés e fala assim, eles acabaram de sair do deserto de Sim, e Deus fala a Moisés assim, toca na rocha com o cajado, porque eu vou dar água para este povo. Moisés foi, tocou na rocha, aquele povo acabou de viver um grande milagre. Aquele povo tinha acabado de ver uma grande maravilha, onde a água verteu da rocha. E aquele povo estava com a sua fé bem avivada, renovada, eles estavam prontos para qualquer coisa. Acabaram de ver algo extraordinário da parte do Senhor. Mas Refidim significa descanso, Refidim significa refrigério, Refidim significa apoio de Deus. Então agora, vejam comigo, meus irmãos, aquele povo estava prestes a viver um tempo de desfrute. Eles estavam prestes a viver um tempo de descanso, prestes a viver um tempo de refrigério do Senhor. Mas quando chega esse momento de viver essa bênção de Deus, esse refrigério, esse descanso, eles são visitados por um espírito que é Amaleque. Por um inimigo que na verdade ele é identificado hoje como um espírito que sonda também e ronda os nossos corações e que tentam nos afetar muitas vezes. Como assim, pastor? Como que os amalequitas poderiam me roubar? Eu vou te ensinar isso de uma forma muito bem pedagógica e com algo prático e com um exemplo pessoal aqui. O povo de Amaleque, eles sempre vinham nesses momentos de descanso. Os amalequitas sempre vinham no momento de colheita. Os amalequitas, eles sempre chegavam no momento onde haveria celebração, logo depois daquele cenário, daquela situação. Então o povo de Israel ia, como Gideão, por exemplo, malhando trigo no lagar, tinha acabado de colher o trigo, estava ali malhando e falando, uau, a gente tem suprimento, glória a Deus, nós temos comida, glória a Deus, o Senhor proveu de novo. Mas quando ele ia se alegrar, os amalequitas vinham e roubavam a colheita e tiravam a celebração da colheita. Os amalequitas, eles são aqueles que agem roubando a celebração daquilo que é bom em nossas vidas. Os amalequitas agem roubando aquilo que é desfrute nas nossas vidas. Então muitas vezes nós estamos vivendo coisas maravilhosas no Senhor, mas não conseguimos desfrutar e celebrar aquilo que nós estamos vivendo. Eu disse para vocês que eu ia dar um exemplo, lembrei desse exemplo hoje, e acredito que vai ser muito rico para os irmãos. Teve um dia que eu levei a Mel no Wet n Wild, e fomos ali um dia de pai e filha. Então, só eu, ela, a Pri foi trabalhar, era uma terça-feira, eu estava ali desfrutando da minha liberdade empresarial, que eu sempre faço piada disso, que o empresário nunca tem essa liberdade de verdade, é muito difícil. Mas eu estava ali desfrutando da minha liberdade empresarial. Cheguei lá no parque, estacionando o carro, o alemão me liga. E o alemão nessa época, que é quem trabalha comigo, ele não tinha aprendido ainda o que é reportar um problema. E eu ensinei ele depois. Falei, alemão, para de falar desse jeito, cara. O alemão, ele é muito expressivo. Eu não sei se vocês conhecem gente assim, mas é aquele tipo de pessoa que conta as histórias fazendo efeitos sonoros. Não, a panela de pressão estava lá no fogo, passou o ônibus, e aí tremeu até a casa. E ele, mano, você é louco. E aí naquele dia, a gente estava fazendo um retoque numa prateleira de ferro que a gente fez de 6 metros de altura, uma coisa linda, assim, numa casa maravilhosa, novinha. O cliente estava para se mudar. O cliente gastou milhares nos móveis dele, assim, milhares de reais nos móveis dele. E o móvel estava impecável, uma casa industrial, coisa mais linda. Aí os meninos colocaram uma fita crepe, protegeram e fizeram um retoque no spray. Só que quando eles tiraram a fita crepe, eles olharam o outro lado do móvel lá que não tinha nada a ver com o pato. Tinha um nevoeiro de spray preto assim no móvel. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida, cara? Eu não tenho condições de pagar móveis novos para essa pessoa. O que eu vou fazer? Eu estava num dia de desfrute e Amaleque veio contra a minha vida. Ficou claro para vocês agora? Porque eu fiquei o dia todo com a minha filha, mas eu não estava lá. Eu fiquei o dia todo ao lado dela, mas eu não estava lá. Eu estava no problema.
Amaleque vem para fazer isso, ele vem roubar a alegria, ele vem roubar a celebração de muitas vezes nós estamos vivendo coisas lindas no Senhor. E eu não consegui retomar meu ânimo naquele lugar. O pastor da igreja chegou para uma pessoa desconhecida e falou assim: cara, hoje não está dando não, cara. Eu não estou conseguindo curtir com a minha filha. Ô, me pastorei aqui, ora por mim, quase que eu falei isso, né? Mas aí eu fui abrir o jogo porque um pai se aproximou com o filho dele, a Melissa foi fazendo amizade. Ele falou: por que você está assim, cara? Você está estranho, você está cabisbaixo. Olha que situação. Eu estava muito mal. Mas o que eu vi é que naquele dia tinha um problema que estava fora do meu controle. E olha, gente, deixa eu falar o desfecho para vocês não ficarem apavorados, angustiados. O móvel, quando sai um pouquinho de spray assim, você limpa com água rasa. É só passar, limpou. Meu Jesus amado. Aí quando os meninos chegaram lá com água rasa, limpou, falou: Dan, ficou novinho, cara. Está tudo certo. Oh, glória a Deus. Que alívio quando deu certo. Mas olha, gente, eu fui roubado naquele dia. E às vezes, nós somos roubados por coisas que estão fora do nosso controle. Mas às vezes nós somos roubados porque nós mesmos decidimos, enquanto estamos com os filhos, mexer no celular e ficar vendo um vídeo na internet. Nós mesmos decidimos, na hora que estamos com a nossa família, fazendo uma refeição, ligar a televisão, sentar no sofá e ficar assistindo com o prato na mão, enquanto a outra pessoa pode estar na mesa. Nós mesmos às vezes decidimos comer cada um em um horário e não desfrutamos do que é ser família em casa. E isso é um espírito de Amaleque que tem roubado muitas pessoas. Eu creio que aqui na casa os irmãos têm recebido esse ensino e estão desenvolvendo isso tanto em casa quanto também com os irmãos. E aos poucos vão aprendendo a desfrutar cada vez mais. Mas uma coisa que eu percebi, quando eu ia buscar meu filho na escola, por exemplo, eu chegava e eu pegava ele na escola. Às vezes ele só vinha no colo, mas ele não ficava feliz porque tinha me visto. Mas eu estava cheio de problemas do trabalho, me acompanhando. E eu chegava ali preocupado, pensando nas coisas que eu precisava resolver. E mais uma vez, meu filho estava comigo, mas eu não estava com ele. E aí um dia o Espírito Santo de Deus falou assim: você não perdeu seus filhos estão aí, mas Satanás tem roubado a celebração do que é ser pai. Se corrige, vai celebrar o que é ser pai, vai celebrar a sua família. Aí no dia seguinte eu fui buscar o José, e aí eu fiz quase como o Rogerinho: José! Eu falei: vem cá, filhão. E aí eu fiz aquela comemoração, e a reação dele foi toda diferente. Então eu realmente preciso entender que nem sempre Satanás rouba aquilo que nós não estamos desfrutando. Nem sempre o Satanás assalta a sua conta bancária, nem sempre ele tira o seu filho, nem sempre ele rouba a sua família. Às vezes ele só rouba a celebração. E você vive como se não tivesse aquilo na tua vida. Aquela grande bênção. Você vive como se não existisse. Vocês estão comigo, meus irmãos? Glória a Deus. Quando vocês quiserem dar um glória a Deus de vez em quando assim, é bom que daí eu vou achando que está... Moisés disse a Josué: escolha, eu acredito que no verso 9 está assim: escolha alguns homens para lutar contra Amaleque. Amanhã assumirei meu posto no alto do monte com a vara de Deus. Aqui nós temos alguns personagens que nós podemos encarnar, se eu posso dizer assim. Porque cada personagem aqui tem um papel. Cada personagem aqui tem uma ação na história. Nós temos 4 personagens principais. Nós temos Josué, nós temos Moisés, Arão e Ur. Josué é aquele que empunha a espada. Josué é aquele que está na luta. Josué é aquele que está na guerra. Moisés é aquele que sobe para interceder. Arão e Ur são aqueles que dão suporte para Moisés. Quem você está sendo hoje? Será que você está enfrentando uma luta que você olha para ela e pode parecer que ela é dificílima para que seja vencida? Talvez você olhe e fale assim: eu não estava nem preparado para lutar nessa época, uma luta dessas. Mas não tem jeito, ou eu empunho a espada e vou para cima, ou isso aqui vai me engolir. E aí você agora pode estar vivendo esse momento difícil de luta. Mas é necessário que você lute.
É necessário que você desembanhe a espada e vá para cima mesmo. É necessário que você enfrente de frente este problema. Às vezes são problemas que para nós, a gente fica imaginando que problema muitas vezes são coisas muito menores ou muito maiores do que realmente são. E tem problemas que são assim, pontuais, importantes e que a gente não considera um problema. A gente vê que às vezes, um marido não tem coragem de sentar na frente da sua esposa, olhar no olho dela e resolver os conflitos que existem no casamento. Isso é um problema que precisa ser visto de frente, que precisa ser enfrentado, precisa lutar. Precisa tirar a espada. E como é que é, pastor? Eu vou tirar a espada e vou dar na minha esposa. A nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. Glória a Deus. A nossa luta é contra principados, potestades e dominações das trevas. Eu preciso entender que se tem algum problema no meu casamento, não está na minha esposa, não está em mim, o problema está muitas vezes no âmbito espiritual, tentando a gente, flechando e flertando conosco, Satanás e seus demônios, para que a gente seja influenciado por eles, para que a gente erre dentro de casa e que o casamento seja destruído. Eu preciso identificar os problemas. O meu adversário não é a minha esposa. Por que o casamento dura até que a morte separe? É porque leva muito tempo para mostrar que sou eu que tenho razão. Não, eu não tenho que ficar lutando contra a minha esposa, eu não tenho que ficar brigando contra ela. Eu preciso entender que quem vence as minhas lutas, quem transforma a minha esposa, quem transforma o marido, é o Espírito Santo de Deus. O homem não é capaz de convencer ninguém de nada. O homem ou a mulher não é capaz de convencer o outro do pecado, da justiça e do juízo. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Por isso nós precisamos nos posicionar e às vezes enfrentar de frente os problemas que nós podemos ter. Eu disse aqui de um exemplo, casamento, mas são muitos outros. Eu preciso enfrentar de frente às vezes aqui o meu patrão, meu chefe, meu cliente. Eu preciso olhar no olho dele e falar assim, peraí, vamos pôr na mesa aqui as coisas. Por que nós estamos agindo assim? Talvez eu precise parar aqui um pouco e lidar com os meus irmãos da igreja e falar, olha, do jeito que está não está legal. Nem todo relacionamento que não tem guerra tem paz. Às vezes tem falsidade. Nem todo relacionamento, vou repetir, nem todo relacionamento que não tem guerra tem paz. Às vezes tem falsidade, tem hipocrisia. Então muitas vezes é necessário que eu abra o meu coração, veja o problema de frente e fala assim, pode deixar comigo, eu vou desembainhar a espada e vou para cima. São muitos outros problemas que a gente pode estar enfrentando, como alguns dos nossos irmãos, como eu falei agora há pouco, estão enfrentando problemas de saúde. São aqueles que estão com a espada na mão ali tentando vencer uma doença, uma enfermidade, uma situação. Eles são Josué nesse momento. Eles precisam do quê? De um Moisés, que são irmãos que orem por ele. Intercessores, que enquanto o meu irmão estiver com a espada na mão, eu estou com a minha mão levantada falando, vai lá, você vai vencer, eu estou torcendo por você. Vai lá, eu sei que vai dar certo, eu estou orando para que isso aconteça. Em nome de Jesus, Deus já vai te dar vitória, e as minhas mãos estão levantadas. Por quê? Porque eu intercedo por ele. E aí a Bíblia fala assim, no verso 10 em diante, Josué fez o que Moisés havia ordenado, preparou-se para lutar contra Amaleque. Moisés, Arão e Hur foram para o alto do monte, e sempre que Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia, mas quando ele baixava, a vantagem ficava para Amaleque. Meus irmãos, a nossa vitória está garantida quando as mãos estão levantadas. E eu acho que alguns já até entenderam o que eu estou dizendo aqui. Quando nós erguemos as nossas mãos durante um culto, nós estamos sinalizando para o Senhor, eu estou entregue a Ti, Senhor. Eu estou rendido a Ti, Jesus. A minha vida é Tua. Dei um exemplo aqui na manhã, que é uma mulher, quando ela vai, e nós como noiva de Cristo podemos assumir esse papel, uma mulher quando vai dançar com o seu noivo, com o seu par, com o seu marido, ela precisa pôr as mãos para o alto, porque ela põe a mão no ombro e a outra fica aqui. Então são mãos levantadas. Eu preciso entender que mãos levantadas falam de entrega, mãos levantadas falam de uma renúncia, as mãos levantadas sinalizam de que eu estou desarmado para Deus,
Mãos levantadas querem dizer assim, que quando o Senhor me encontrar, eu não vou resisti-lo. Mãos levantadas querem dizer que eu estou sendo intenso na minha adoração. Vocês estão comigo, meus irmãos? Glória a Deus. Então as mãos levantadas falam de rendição, de entrega, de sinal de quem está desarmado. É oração, é intercessão, é intensidade na oração. Mas quando Moisés abaixava suas mãos, Amaleque prevalecia. Aquele inimigo que rouba a celebração, que rouba a alegria, que rouba a colheita, prevalece quando nós não temos mais um relacionamento firme com o Senhor. Toda vez que nós titubearmos na nossa fé, toda vez que nós fracassarmos na nossa fé, toda vez que nós deixarmos o Senhor, nós vamos perder a celebração do que é a vida. Porque nele está toda a vida, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque nele existimos. Glória a Deus, meus irmãos. Nele nós existimos. Se um peixe for tirado da água, ele morre. Se a árvore for arrancada da terra, ele morre. Se você for tirado de Deus, você morre, meu irmão. Se você se desligar da tua fonte, que é o Senhor, não pense que você é um corpo, você é um espírito que foi criado em Deus, que foi trazido dele. Deus não é o seu destino, meu irmão, Deus é a sua origem. Você veio dele. Se você se desligar dele, você não vai vencer. Mãos abaixadas é sinal de que a celebração será roubada. Mãos abaixadas é sinal de que a alegria nos será tirada. Mas quando eu levanto as minhas mãos, não importa o que eu esteja passando, ou seja, quando eu estou com um relacionamento com Deus que é sólido, que é firme, não importa o que eu passe, se eu estiver com as minhas mãos levantadas, se eu estiver com esse relacionamento firme, eu enfrento todos os problemas com alegria no meu coração. Jesus nos garantiu 3 coisas que nós teríamos nessa terra. Ele garantiu que nós teríamos problemas, Ele garantiu que nós teríamos vitória sobre os problemas, Ele garantiu que nós teríamos alegria, né? E nos garantiu vida eterna. Quem tem problemas aqui? Deixa eu ver. Alguém aqui enfrenta problemas? Ok. Mas o Senhor também nos garantiu que a nossa alegria seria completa se nós fôssemos santificados pela palavra de Deus, amém? Nós cantamos isso agora há pouco, isso mexe muito no meu coração. A nossa alegria se torna completa quando nós estamos com o Senhor. Por isso que tem gente que tem de tudo, mas não consegue ser feliz. Porque não são as coisas que nós temos que nos alegram. Tem gente que abre a sapateira, olha lá 200 pares de sapato. Olha o armário, olha a garagem, olha para casa, tudo bom, tudo grande, tudo bonito, tudo bem feito. Mas não consegue celebrar. Por quê? Porque o verdadeiro contentamento, meu irmão, está no Espírito Santo de Deus. Porque um homem cheio do Espírito Santo, chamado Paulo, um dia estava preso, velho, sem ter uma capa para se vestir. Ele falava assim: eu corri a carreira, eu combati o bom combate, eu guardei a fé. Ou seja, eu sou próspero e contente com tudo que eu vivi, porque não importa o que eu tenho ou deixo de ter, importa que o Espírito Santo de Deus está comigo. Importa que o Espírito de Deus continua habitando em mim. Importa que eu ainda sou salvo em Cristo Jesus. Importa que a alegria da salvação não me foi roubada. Quando você tem relacionamento com Deus, suas mãos estão erguidas, Satanás não consegue roubar a maior alegria que alguém pode ter. Qual é a alegria que nós podemos ter? A alegria da salvação. Davi, quando pecou no Salmo 51, ele falou assim: Senhor, devolve-me a alegria da salvação. Eu perdi a maior alegria que alguém pode ter. Quando os discípulos vieram para Jesus dar um relatório daquilo que eles estavam fazendo como missão, eles falaram assim: Senhor, estamos felizes, porque até os demônios se submetem àquilo que nós falamos no teu nome. E nós falamos: demônios saem, eles saíram. Em nome de Jesus, doenças saem, elas saíram. Senhor, nós estamos muito felizes e alegres por isso. Aí Jesus falou assim: eu vi Satanás sendo lançado do céu. Se alegrem muito mais porque vocês têm a salvação. Se alegrem muito mais porque a alegria da salvação está em vocês. Se alegrem muito mais porque vocês têm certeza que vocês habitarão comigo na eternidade. Quantos estão alegres por isso? Quantos podem regozijar e celebrar que são salvos em Cristo Jesus? Oh, gente, glória a Deus por isso. É a maior alegria que nós podemos ter. Cantar esses louvores aqui com os irmãos foi maravilhoso para nós. O coração da gente transborda de alegria, parece que vai sair pela boca. Tanta alegria que a gente sente em cantar. Eu verei sua face, Senhor. Ah, como é lindo o dia que eu verei. Ah, meu Deus do céu. Nós sonhamos com isso.
por quê? Porque essa é a alegria da salvação, essa é a nossa esperança. Essa é a esperança do teu povo, Jesus. Verso 12 diz assim: mas Moisés acabou cansando. Então pegaram uma pedra e a puseram debaixo dele. Ele se assentou nela, e Arão e Hur ficaram segurando suas mãos, um de cada lado. Assim as mãos dele ficaram erguidas até o pôr do sol, e Josué derrotou Amaleque e o seu exército na batalha. Quem é essa pedra? A Bíblia chama Jesus de rocha, de pedra, porque a Bíblia fala assim: a pedra que foi rejeitada pelos construtores se tornou a pedra angular. Jesus, ele é a pedra fundamental da construção do reino de Deus. A Bíblia fala: segundo ele é, nós também somos. Ou seja, ele é o fundamento, nós somos as paredes, a cobertura. Meu irmão, nós somos a continuidade do que ele é. Glória a Deus por isso. Então quando Moisés estava se cansando, do que ele precisava? Ele precisava de um alicerce sólido. Ele precisava de um fundamento firme. Ele precisava de um baldrame bom. Este baldrame, esse fundamento, esse alicerce é Jesus. Porque ele disse: se alguém ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante àquele que construiu a sua casa sobre a rocha, e vindo os ventos, as tempestades e os terremotos não foram capazes de derrubar essa casa. Não serão capazes. Por quê? Porque estão construídos no alicerce, uma pedra forte, firme. Então eles pegaram uma rocha, colocaram debaixo de Moisés e falou assim: Moisés, se assenta aqui. Ou seja, Moisés, coloca a tua vida nas mãos de Jesus. Moisés, se entrega para Jesus. Moisés, isso simbolicamente, amém, gente? Moisés era de Jesus, Moisés era do Senhor, mas simbolicamente assim: Moisés, entrega a tua vida aqui, deposita essa batalha aos pés de Jesus, constrói a tua vida nesse alicerce sólido e firme. E é a mensagem que eu trago para você hoje, meu irmão. Sobre o que você está construindo a sua vida? Qual é o fundamento no qual você está alicerçando aí a sua casa? No que você está construindo a sua história? A sua história está sendo construída pela força do seu próprio braço? A sua história está sendo construída por aquilo que você acha que você pode? A sua história está sendo construída, não entenda como uma voz de acusação, é um alerta, mas também um convite. Isso é graça de Deus para a nossa vida. Você está construindo, tudo que você está construindo baseado naquilo que, no seu próprio potencial, em coisas que você ouviu e tomou como verdade? Ou você está construindo a sua vida no alicerce chamado Jesus? Ou você está construindo a sua vida na palavra de Deus? Ou você está construindo a sua vida na rocha inabalável? O salmista diz assim: Senhor, Tu és rochedo e lugar forte, em Ti eu estou seguro. Quer segurança, meu irmão? Quer certeza? Quer tranquilidade que você não vai cair com tempestade, terremoto e vento? Constrói a tua vida sobre a palavra de Deus. Construa a tua vida sobre os alicerces chamados Jesus. Mas olha que interessante, Moisés não precisava só de uma pedra. Porque alguém pode dizer assim: eu sou igreja sozinho mesmo, eu e Jesus, eu me viro com ele, vai dar tudo certo. Moisés precisava de quem? De Arão e Hur. Moisés precisava de igreja ao lado dele. Hebreus no capítulo 10 diz assim: não façam como alguns que deixaram de congregar. Não percam isso de vista. Nós precisamos ter o hábito de estar aqui, mas não para vir para a igreja, mas para, estando aqui, nos exercitarmos e praticarmos o que é ser igreja. Porque no momento em que as nossas mãos estiverem cansadas, nós teremos Arão e Hur para nos levantar. Por isso que eu sempre digo, eu vou ser repetitivo nisso até que realmente se torne uma verdade em nossos corações. Não faremos da igreja um lugar para resolver problema, mas faremos da igreja uma família de fé. E por quê? Porque quando eu enfrentar um problema que eu não consigo resolver,
eu tenho irmãos que me consolam. Eu tenho gente do meu lado que ergue as minhas mãos e fala assim: olha, fica firme aí, Daniel, fica firme, Sara, fica firme, João. Nós estamos intercedendo com vocês, nós estamos erguendo as suas mãos. Por isso que a Bíblia fala: suportai-vos uns aos outros. Arão e Hur era suporte de Moisés, porque esse suportai-vos é visto errado na Bíblia, né? Muita gente fala assim, tolerar um ao outro. Eles entendem que é tolerância. Suportai-vos uns aos outros em amor. Parece que está falando assim: tolerai-vos uns aos outros em amor. Não é isso. Não é. É dar suporte, é dar assistência, é cuidar. Arão e Hur serviram de suporte para Moisés, e é isso que a igreja tem que fazer. E é por isso que nós temos 10 minutos, 15 minutos do nosso culto que estão sendo gastos para a gente conversar um com o outro. Como eu falei, é a arapuca que o Senhor armou aqui para a gente, que não tem mais escolha agora. Ah, pastor, mas isso é uma questão que traz um constrangimento para mim, né? Alguém que pode ser um pouco mais contido. Eu digo uma coisa para você, meu irmão: alguma vez, em algum momento, isso vai ter que ser quebrado. Então vamos adiantar as coisas aqui, vamos resolver isso logo. Glória a Deus, gente. Vamos para cima. Glória a Jesus. Sabe que às vezes nós depositamos confiança em pessoas que a gente imaginava que poderiam ser bons Arão e Hur para nós. Pessoas que nos dariam suporte, pessoas que nos ajudariam, que estariam do nosso lado, mas essas pessoas pode ser que elas tenham nos traído no meio do caminho, nos deixado, nos abandonado, nos ferido. Aí agora chegou no momento difícil demais a gente conseguir consertar essa situação. Porque agora eu tinha uma confiança tão grande que aqueles irmãos serviriam de suporte, eles foram aqueles que na verdade só me atrapalharam. Mas a cura, meu irmão, não está no isolamento. A cura não está em ficar sozinho. O exemplo que eu sempre dou: alguém aqui já pegou nota falsa? Deixa eu ver. Quantos? Poucos, né? Glória a Deus. Quem já pegou nota falsa? Levanta a mão. Isso. Depois disso vocês pararam de usar dinheiro? Mas depois que você encontrou uma pessoa falsa, você parou de ter relacionamentos. Não tem como você sobreviver sozinho. Não tem como. Não é que o dinheiro é mais necessário do que as pessoas. É que com pessoa a gente não compra nada, com dinheiro a gente compra, né, pastor? Dinheiro tudo responde. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Elias gostava de se isolar. Elias direto ficava depressivo. Um dia na caverna, lá fazendo oração, prostrado no chão lá, falou: Deus, não tem mais jeito para mim não, para ninguém tem jeito aqui nessa cidade, nessa terra. Estou sozinho, o Senhor largou todo mundo. Poxa, estou aqui tentando resolver esse problemão aqui, o Senhor não está comigo. Ele sentava lá na caverna, lá morrendo sozinho. O que eu faço da minha vida agora? O Senhor não está vendo a situação que a gente está passando, não? Aí Deus vem e fala assim: Elias, você não está sozinho porque só sobrou você. Você está sozinho porque você quer. Existem 7.000 que eu guardei que não se dobraram a Baal. Existe uma igreja que ainda é um remanescente, Elias. Elias, não fica pensando que a igreja está falida, que a igreja está em crise, que a igreja está destruída, que a igreja não tem esperança. E tudo que você está vendo aí que está enganando os outros nem é a igreja. A igreja do Senhor, ela é viva, ela é eficaz. Ela tira dinheiro do bolso e manda para uma ilha para pessoas que elas nem conhecem, como fizeram hoje de manhã. A igreja do Senhor levanta oferta e ajuda um ao outro. A igreja do Senhor ora uns pelos outros. A igreja do Senhor se importa uns com os outros. Elias depois foi para um pé de zimbro lá, sozinho. Senhor, eu prefiro morrer do que continuar. Aí o anjo do Senhor vai lá e fala com Elias. Elias, de novo isolado, Elias. Na verdade, olha o que eu acho engraçado. Na verdade, o anjo, eu fiquei criando aqui falas que não existem na Bíblia, né? Que às vezes é só para criar contexto. Mas o anjo não cobrou o erro de Elias. O anjo chegou e falou assim: Elias, come o pão, bebe a água, estou te servindo aqui. Deus é tão misericordioso, meu irmão, que quando a gente decide largar a igreja, Ele vai lá e busca a gente, manda um anjo e fala assim: come o pão, bebe a aguinha, bebe para ficar bonzinho.
Estou falando de mim, tá? Falando como Deus falaria comigo assim, tipo, né? Coitadinho de você, né? Então, por favor, não estou fazendo de uma forma pejorativa. Foi sem querer que eu fiz assim, não quero que seja assim, né? Não era essa linguagem que eu queria trazer, mas assim, é um cuidado, sabe? Um cuidado assim de quando você está com aqueles... Todo mundo passa por esse momento, amém, gente? Passa aquele momento, dá aquela vitimizada. Aí o Senhor vem e fala assim, deixa eu cuidar de você. Manda o anjo, dá o pão, dá a água. Fala assim, agora levanta porque é longa a sua jornada. Levanta porque você precisa andar. Levanta porque tem uma igreja que te espera. Levanta porque a cura que você precisa está no próprio corpo. Por isso que eu disse que o isolamento não cura. Porque se nós fomos feridos por aqueles que a gente achava que seriam Arão e Ur, nós precisamos levantar a nossa cabeça e continuar em frente e tentar novos relacionamentos, porque nesses novos relacionamentos nós teremos a cura daqueles que nos feriram antigamente. O Senhor está provendo amigos de verdade para cada um de vocês aqui. Cada um de nós precisamos ter pelo menos 4 amigos que nos levem para Jesus, como aquele paralítico que desceu pelo telhado. Aquele homem não tinha como fazer, como visitar, como encontrar Jesus sozinho. Mas ele tinha 4 amigos que falavam, não, vamos lá, desmonta o telhado, joga ele por cima, não tem jeito não, vai ser assim mesmo. De algum jeito ou de outro nós vamos conseguir fazer com que você seja salvo, meu irmão. De um jeito ou de outro você não vai perder a sua salvação. Você tem Arão e Ur, você tem irmãos do seu lado. Então eu acredito sim, que às vezes relacionamentos ferem, mas é no próprio relacionamento que a gente é curado depois. Às vezes, pode ser que na história do João, ele tenha se ferido, João, no meio do caminho por alguém. Aí você vem e encontra a igreja, e dentro de mim tem um depósito que é exatamente o que você precisa para ser curado. Aí dentro do Vitor tem exatamente um depósito do Senhor, que é a palavra-chave para virar uma chave na tua vida, e você ser curado. Por isso nós não podemos nos isolar. O Senhor nunca nos chamou para isso, desde o começo. Não é bom que o homem esteja só. Glória a Deus. Você pode glorificar o Senhor, pode aplaudir o Senhor, em nome de Jesus. Vamos partir para o final dessa palavra. A Bíblia fala que Moisés ficou com a mão erguida até o pôr do sol. O Senhor vai nos sustentar o quanto for necessário para nós vivermos aquilo que Ele nos chamou para viver. Depois no verso 14, Deus dá uma ordem. Moisés, escreva este episódio num rolo, escreva num livro, para que Josué se lembre. E nisso tem uma verdade de aplicação pessoal para nós também. Quando você estiver enfrentando batalhas difíceis, lá no futuro, você precisa lembrar dessas vitórias que você está tendo hoje, que Deus está dando para você hoje. Por isso Jeremias falava assim, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, porque eu quero lembrar que Deus sempre esteve comigo.